Tá? Então, boa noite a todos e a todas, né? Bom dia, porque vocês podem assistir em qualquer outro momento. A gente está na nossa penúltima roda de conversa de 2022 com a mestre e professora Dacimere Gadelha, que veio compartilhar sua pesquisa conosco hoje, que foi sobre o uso, né, do Pixton como recurso didático nas aulas de combinatório nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o seu trabalho, Deise, dialoga com o que a gente vem pesquisando no grupo de pesquisa, e isso é muito bom, né? E a gente quer escutar um pouquinho, né, da sua história, antes de você falar da sua pesquisa em si, né? De onde é que você vem, porque, vamos lá, com você a palavra. Boa noite a todos e todas, ou bom dia. Só um minutinho que agora. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade. É sempre muito prazeroso compartilharmos as vivências, né, as experiências. E, primeiramente, eu gostaria de situar vocês de que eu sempre sonhei, almejei ser professora, desde a infância. Então, não tinha uma outra opção. Eu sempre quis ser professora. E aí, a minha formação inicial é em pedagogia. Após o curso de pedagogia, eu sempre tive um interesse pela matemática. Então, quando eu conheci o programa de pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica, eu vi a oportunidade de ali somar uma outra área que eu me interesso bastante, uma área mais específica. Então, realizei a minha dissertação envolvendo um pouco da matemática e um pouco da tecnologia, pois são duas áreas que eu gosto muito de explorar. E antes mesmo de estar na graduação, eu já trabalhava em sala de aula, já tinha experiência como professora, permaneço com os anos iniciais, com duas turmas, do 4º ano e do 5º ano, e agora estou adquirindo experiência também na educação infantil. Nunca foi o meu foco, mas surgiu a oportunidade. E quando você almeja ser professor, não tem para onde, independente do público, você sempre vai ter muito o que aprender, muito o que somar nas suas experiências. Eu não sei se todas aqui conhecem Karine. Karine, eu a conheci durante a graduação e foi ela que me indicou esse momento de conversa. E eu achei bem interessante porque estamos habituados a simplesmente fazer uma apresentação, finalizar por ali e não ter essa troca. Então, vai ser bastante enriquecedor ter esse momento com vocês. Eu acho que compartilhei tudo, um pouquinho. Compartilhou, sim. A gente, depois, se alguém quiser colocar alguma questão, por favor, coloque no chat, tá certo? E aí a gente vai fazendo essa conversa com a Dazi. O slide permanece na tela para vocês? Isso. Vocês estão vendo o slide? Eu passei. Eu não consigo ver aqui. Estamos vendo a introdução. Sim, está na introdução. Deixa eu ver se eu tenho que procurar alguma tela aqui que ele não está aparecendo para mim. Você tirou o seu compartilhamento, Dazi? Já. Já? Porque a gente está te vendo, escutando direitinho, está no segundo slide. Eu acho que agora sim. Posso começar? Pode, por favor. Eu acho que eu só não falei uma coisa, mas vocês devem já ter percebido pelo sotaque, eu sou pernambucana. Vamos lá. O tema é o uso do Pixton como recurso didático nas aulas de combinatória dos anos iniciais do ensino fundamental. Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de saber quem aqui conhece problemas combinatórios, se vocês já tiveram contato com esses tipos de situações de problemas. Já? Já no grupo de pesquisa.
Pelo que me No lembro, grupo de sim. pesquisa. E quem aqui explorou quando estava na educação infantil como aluna ou aluno? Não? Não, na minha época não era assim a educação infantil, não, mas das Na meninas que são mais escolarização novas. básica, Isso, na só no escolarização segundo básica, vocês segmento. recordam a partir de que ano escolar vocês passaram a ver situações da combinatória? Se eu não me engano, foi na 8ª série. Não. Então, é bem comum nos depararmos com esses tipos de problemas já nos anos finais mesmo da escolarização básica. O que não quer dizer que seja o único momento adequado para a sua introdução, para que esses problemas sejam explorados. E é um pouco disso que vamos ver aqui também. Pode passar, por favor. Tudo bem para você, Dazi? Passou já? Já. Aqui não passou. Não Permanece passou? na introdução, na tela do tema. Ah, e agora, o que a gente faz, então? Você quer compartilhar, então, a sua tela e a gente vai vendo os slides ao lado? Não tem problema para a gente. Aí você tem... Pode ser? Deixa eu fazer só um teste. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que agora a sua tela está aparecendo para mim. Então, pode seguir. É? É. Eu vou colocar F5. Ó, passou? Ótimo. Obrigada. Então, de acordo com Borba, Pessoa e Rocha, introduzir situações combinatórias desde os anos iniciais é fundamental, é muito importante, porque vai viabilizar a aprendizagem também em outras áreas. Isso porque esse tipo de problema ele vai estimular avanços no pensamento lógico-dedutivo. Então, existem estudos que já apontam como é que situações combinatórias podem e devem ser apresentadas desde a educação infantil. Claro que o que vai diferenciar entre o nível que é apresentado no ensino médio é o contexto do problema, a quantidade de possibilidades que são exigidas e também o uso de recursos que pode facilitar a compreensão dos estudantes desde a educação infantil. E aí, com base na teoria dos campos conceituais de Vernoux, a gente consegue relacionar como é que essa construção do conceito acontece em relação à combinatória. Então, levando em consideração o que Vernoux diz sobre a exploração de diferentes situações, trazemos a importância de serem explorados os diferentes problemas, as diferentes situações-problemas que classificamos na combinatória, que são elas: arranjo, combinação, permutação e produto de medidas. E aí, ao mesmo tempo, estaremos trabalhando também com os seus invariantes. As 4 situações-problemas, elas vão apresentar os invariantes de escolha, de ordenação e esgotamento de possibilidade. Mas a forma como cada um é empregado em cada situação-problema é o que vai diferenciar uma da outra. E aí, conforme são apresentadas soluções para esses problemas, também estaremos trabalhando com as representações simbólicas. E elas acontecem a partir das maneiras pelas quais vamos representar as resoluções. Por exemplo, a partir de árvores de possibilidades, da listagem, ou a organização de possibilidades em quadro mesmo. E aqui eu pontuo também o uso de recursos didáticos, como as fichas ilustrativas, ou até mesmo algum tipo de software. E aí entra o software Pixton. Não sei se alguém aqui já conhece, já ouviu falar. Ele é um software que foi criado para a construção de histórias em quadrinhos. Porém, devido à sua diversidade de ferramentas, ele também tem sido utilizado para diferentes finalidades, não exclusivamente para a construção de histórias em quadrinhos e também não apenas para o âmbito escolar. Até mesmo empresas têm utilizado para fazer propagandas, porque tem muitas figuras, imagens que ajudam nessa questão, na construção de um marketing, por exemplo. E aí, explorando um pouco esse software, eu vi nele a oportunidade
de serem exploradas as possibilidades combinatórias, as combinações. Por quê? Porque ele dispõe de um espaço onde eu posso organizar as figuras e objetos que ele dispõe, que é justamente o que a gente precisa na hora de construir as possibilidades em resposta a um problema da combinatória. E então, eu utilizei um software que ele não foi pensado para combinatória. A princípio, não encontrei nenhum estudo que fizesse essa relação, mas por ele dispor de ferramentas que suprisse o que eu precisava, então eu resolvi adotá-lo. Também procurei alguns outros softwares que tivessem sido criados ou objetos de aprendizagem voltados para a combinatória. Mas aí eu identifiquei algumas limitações e preferi utilizar mesmo este software. Pode passar, por favor. E aí, com a duas turmas do 5º ano, com a faixa etária entre 9 e 11 anos, tivemos 3 momentos distintos. Nessa primeira atividade, todos participaram, onde foi proposta uma atividade com 8 questões, sendo 2 de cada tipo dos problemas combinatórios, ou seja, 2 questões de arranjo, 2 de combinação, 2 de permutação e 2 de produto de medidas, tendo como máximo de possibilidade o número 12. Então, para esgotar, tinha até 12 possibilidades, variava entre 4 a 12. E aí essa atividade foi realizada com lápis e papel, sem o auxílio de nenhum recurso. Eu tinha como propósito, como objetivo, sondar mesmo o conhecimento que eles apresentavam, os conhecimentos prévios, sobre a combinatória, sobre situações multiplicativas. Eu queria me situar um pouco como era o conhecimento deles. E aí, a partir dos resultados, as turmas foram divididas em grupos e teve o grupo que não participou de nenhuma intervenção, nenhuma mediação, ficou apenas à espera da segunda atividade, que no caso foi a atividade final. Já o outro grupo foi emparelhado em duplas, temos aqui que foram 12 estudantes que foram emparelhados, formando 6 duplas, e aí eles participaram de um momento de intervenção, onde eles precisavam, mais uma vez, solucionar as mesmas situações propostas na primeira atividade, mas dessa vez com auxílio do software Pixton. Então, foi apresentado para eles o software, como utilizar, manusear, e em seguida solicitado que eles organizassem suas respostas, suas possibilidades neste software. E aí, mediante esse momento que eles estavam tendo de solucionar essa atividade, foram feitos alguns questionamentos, foram feitas algumas mediações para situar os estudantes e ajudá-los a refletir sobre os invariantes da combinatória. E aí, por fim, depois desse momento de intervenção, foram 2 dias de intervenção para cada dupla, tivemos a atividade final, foi a segunda atividade, onde todos, mais uma vez, participaram, mesmo aqueles que não tiveram nenhuma mediação, realizando mais 8 questões, com o mesmo nível da primeira atividade, tendo como máximo também 12 possibilidades, sendo 2 de cada tipo da combinatória: arranjo, combinação, permutação e produto de medidas. Pode passar, por favor. E aí vale salientar que essa atividade final foi realizada com lápis e papel, sem o auxílio de nenhum recurso. E aqui eu apresento para vocês uma das respostas mais frequentes na primeira atividade. Temos aqui uma situação de arranjo, onde é questionado as diferentes formas de se ter um representante e vice-representante entre 4 candidatos. E aí, como resposta, a criança colocou, fazendo uma votação. Ela não está errada, né? Mas aí eu não vou comentar sobre a resposta dela, eu vou deixar isso para vocês, junto comigo, chegarem no consenso do pensamento, da lógica utilizada por essa criança, tá? Dazi, você podia falar um pouquinho desse tipo de situação de arranjo? Porque para algumas pessoas, eu deixei você colocar situações para te fazer essa pergunta, porque você colocou que são 4 tipos, né? Então, essa daqui é colocada de arranjo. O que caracteriza
essa situação aqui para ela ser classificada de arranjo? Para quem está nos assistindo, que nunca escutou, ou para quem está na roda, está com vergonha de perguntar, eu estou fazendo essa pergunta. Tá bem. Eu não acrescentei nos slides, que era para não ficar muito extenso, mas Sim, aí eu sim. vou explicar para vocês, e caso quem está aqui agora, no momento, tenha alguma dúvida, pode perguntar, por favor, tá? Então, veja, a situação de arranjo, ela vai fazer uso daqueles 13 invariantes, como eu falei para vocês. Todas as situações da combinatória, elas precisam considerar aqueles 3 invariantes, que são escolha, ordenação e esgotamento de possibilidades. Agora, a forma como cada um desses vai ser considerado em cada tipo de situação é o que vai distinguir arranjo de combinação, de permutação de produto de medida, certo? No caso de arranjo, temos aqui um conjunto de elementos. Onde é que está esse conjunto de elementos? São os 4 participantes dessa votação. César, Lai, Beth e João. E aí, nas situações de arranjo, não utilizamos todos os elementos ao mesmo tempo para a construção de possibilidades. Pela pergunta, a gente já subentende isso, pois ele pede um representante e um vice-representante, ou seja, desses 4, eu vou organizar de 2 em 2, um como representante e um como vice-representante. E aí, em relação à ordenação, nesse tipo de problema, se eu menciono César e em seguida Lai, é diferente de falar Lai e depois César. Isso quer dizer que a ordenação dos elementos vai possibilitar uma nova possibilidade. Porque se eu falo César e em seguida Lai, subentende-se que César seria o representante e Lai a vice-representante. Mas se eu altero a ordem que eu menciono os elementos, primeiro Lai, depois César, eu já tenho uma nova possibilidade, que é agora Lai como representante e César como vice-representante. Então, na situação de arranjo, nas possibilidades, eu não vou utilizar todos os elementos para combinar. Eu uso um subgrupo daquele grupo maior. E a forma como ordeno esses elementos vai possibilitar novas possibilidades. Diferentes possibilidades. Vocês conseguiram compreender? Muito, muito interessante, sim. Compreendemos, sim. Alguém quer fazer alguma questão? Aí vai ter que fazer oral aqui. Não? Podemos seguir, então. Posso passar? Pode, por favor. E aqui temos a situação de combinação, onde é proposto, é questionado, né, como organizar 3 de 4 crianças para brincarem no pula-pula. Então, eles precisam apresentar todas as possibilidades, as diferentes formas de organizar 3 de 4 crianças para brincar no pula-pula. E ela apresenta como resposta, entra primeiro 2 e depois mais uma. E aí eu vou deixar para vocês comentarem depois, tá? Mas aí, só explicando para vocês a diferença de combinação para arranjo, é o seguinte. Aqui eu tenho um conjunto de elementos que são Bianca, Sabrina, Diego e Felipe. E aí, na hora de combinar, eu não vou, mais uma vez, utilizar todos os elementos. Eu vou utilizar um subgrupo. Mas qual é a diferença para a situação de arranjo? É que, nesse caso, a ordenação dos elementos não interfere, não gera uma nova possibilidade. Pois se eu menciono, primeiro vai brincar no pula-pula, Bianca, Sabrina e Diego. Ou se eu falo Sabrina, Bianca e Diego, não faz diferença. A ordenação das crianças no brinquedo pula-pula não vai gerar uma possibilidade diferente, percebem? Então, nesse caso, é como a gente escuta falar, a ordenação ela não importa, nesse sentido, que não vai distinguir a possibilidade. Porque lá vira representante e vice-representante. Aqui independe, né? Isso, exatamente. Okay. Muito interessante essa. E foi você que construiu essas situações problema? Foi sim. Uhum. Pode passar, por favor. Pode, sim. Pode passar. E agora entra a situação de permutação. Aqui é proposto o seguinte, são 3 objetos que precisam ser organizados numa prateleira.
E aí é questionado de quantas maneiras diferentes que eles poderão ser organizados nessa prateleira. O estudante colocou como resposta em um lado a bola, ao lado do troféu e no outro lado a foto. Ele estaria errado? O que é que faltou aqui? E aí eu vou agora falar um pouquinho sobre as situações de permutação. Diferente de arranjo, diferente de combinação, eu preciso considerar todos os elementos para combiná-los. Então, nesse caso aqui, os 3 elementos mencionados, bola, troféu e a foto, um porta-retrato, eu preciso organizá-los, os 3, ao mesmo tempo, formando possibilidades diferentes. Como seria isso? O que vai influenciar aqui é a ordenação desses objetos. Então, apenas a ordenação é que vai gerar possibilidades diferentes uma das outras, tá? Mas eu preciso considerar os 3 elementos todos em cada possibilidade. Porque se você colocar o troféu, bola, foto, vai virar outra ordenação. Foto, bola, troféu, outra ordenação. Né? Uhum. Exatamente. Então, o que é que faltou aqui? O que é que ele não considerou para essa resposta não estar correta? E aí eu vou depois voltar aqui, que é para vocês comentarem, tá? Eu quero finalizar apresentando a situação de produtos de medidas. Por favor, pode passar. Só um pouquinho. Aí. Ótimo. E aí, esse tipo de situação-problema é mais comum na escolarização básica, que é aquela ideia de pegar uma peça e combinar com outra peça. Isso é super comum, ou quem sabe utilizando lanche para combinar um tipo de sanduíche com um tipo de suco, então é bem comum esse tipo de situação combinatória. Mas aí eu volto àquela questão lá pontuada por Vernou, que é preciso ser explorado as diferentes situações, problemas. Não podemos nos deter apenas a um tipo. Para que esse pensamento, esse raciocínio, de fato, seja desenvolvido para chegar à construção do conceito, é preciso que o indivíduo ele explore as diferentes situações, que ele trabalhe as diferentes formas de se organizar, de se considerar os invariantes. E aqui nesse problema temos o seguinte: é proposto 3 tipos de botas e 2 tipos de gorros, e é questionado de quantas maneiras diferentes a pessoa pode comprar, pode optar por uma bota e por um gorro. E aí vocês já podem perceber que o que diferencia produto de medidas das situações apresentadas anteriormente é que ele vai apresentar mais de um conjunto de elementos. Então, produto de medidas, ele geralmente tem 2 ou mais conjuntos de elementos. Quem são esses conjuntos nesse problema especificamente? São os tipos de botas e os tipos de gorros. E aí eu vou precisar combinar uma bota com um gorro, formando as diferentes possibilidades. E como resposta, o estudante colocou que poderíamos escolher marrom e cinza, preto e rosa, e um fica sobrando, até porque ele observa que em um dos conjuntos tem um elemento a mais, então, no caso, esse ficaria sobrando. Foi o argumento dele. E agora eu proponho que a gente volte lá para a primeira questão de arranjo para que vocês possam comentar a resposta do estudante. Vamos lá. Essa daqui, não é isso? Isso. Qual foi a lógica utilizada por ele? O que é que faltou aqui? Para que vocês conseguem observar. Então, não sei, boa noite. Eu não sei se foi minha leitura assim rápida. Eu percebi que ele desconsiderou a pergunta. Ele considerou só a situação que seria a votação. Então, ele partiu do senso comum, né, que todas as eleições você precisa ter uma votação. Ele não considerou quantas maneiras diferentes poderiam ser escolhidas. Eu acho que foi isso. Ele não contemplou as possibilidades de formar os pares, né, da representação.
Ele pensou na democracia. Mais alguém? Mas é Daci, né? Oi, sim. Quando você fez a pergunta, eu tinha interpretado também, não tinha interpretado da dupla forma, no caso, o representante e o vice. Eu tentei fazer o cálculo somente tendo o César e lá e não lá e César. Quer dizer que a resposta daria errada, seria errada também. Então, eu também não tive essa percepção de que mudaria, né? A ordem, um sendo representante, o outro vice, e o contrário, o que seria vice numa hora seria o representante em outra ocasião. Então, eu também daria a resposta errada. Então, interessante você ter explicado também para a gente poder ter essa percepção, porque às vezes na hora da pressa a gente acha que é isso e não é, né? E o fato de ser com lápis e papel, isso comprometeu ou não? Porque aqui a gente está discutindo sobre o que pede a pergunta, né, para que a gente direcione a resolução. Então, será que o recurso, ou se você desse a fichinha para representar cada um dos representantes, iria influenciar ou não? Né? Porque... Mais algum comentário? Então, vamos lá. Fazer, assim, na colocação da professora Vânia, eu acho que se desse a fichinha ia influenciar, sim, no pensamento dele, porque ele ia olhar aquilo dali, ele ia achar que ia ter que fazer mais alguma coisa, ele não ia parar só, né? Então, a intervenção aqui seria fundamental. Eu acho que sim. Porque são 4 e 2. 4 vezes 2 são 8 possibilidades, não é isso? Ou não? O total aqui seriam 8? Ou mais? Ou não? Eu tinha feito outro cálculo. Qual cálculo você fez? Pode falar. Eu tinha feito 12, mas aí depois, quando a Daci falou que seria o representante o vice, aí teria que ser 24. Não sei se estou errada. Então, vamos lá. Deixa eu começar com essa questão da fichinha. Essa era uma dúvida que eu também tinha. Será que a partir do momento... Porque aqui eu não trouxe o grupo que manuseou fichinhas que tinha representação dos elementos mesmo, ou seja, eram fichinhas que tinham um personagem representando César, outra representando Lai. Eu só trouxe para vocês a questão do Pixel, mas também teve materiais manipulativos, né? E aí, quando eu entreguei para eles, eu disse, vai ser o diferencial, porque agora eles vão subentender que precisam organizar essas possibilidades. Acontece que entregar as fichinhas não foi o suficiente. Foi necessário, sim, a intervenção enquanto pesquisadora. Foi necessário alguns questionamentos que gerassem mesmo esse conflito neles, para que eles notassem a lógica da questão. Então, entregar as fichinhas não foi suficiente. Foi necessário intervir. E aí, conforme eles iam explorando a primeira, a segunda possibilidade, eu ia fazendo alguns questionamentos. Mas e se eu alterar o personagem aqui? Isso gera uma outra possibilidade ou é a mesma coisa? E o mais interessante ainda é que, pela intervenção ter sido em dupla, isso gerou um momento muito rico, porque eles ficavam dialogando ali, dizendo assim, não, você não considerou isso, olha, esse aqui não está certo. Então, era uma aprendizagem mútua ali. Então, foi muito interessante esse momento de intervenção em dupla. E aí, Flaviane, são 12 possibilidades mesmo, porque o que eu preciso considerar aqui é o seguinte, César, como representante, ele teria quantas pessoas para assumir o cargo de vice-representante? Ele teria 3. 3. Mas se for Lai a representante,
teríamos quantos? E se for Beth? E se for João? E assim eu consigo estruturar as 12 possibilidades. Isso cai muito em concurso, Dácia. Eu teria Sim, errado. raciocínio lógico, é verdade. E a professora Vânia, nota 10, ela acertou. Não, eu errei, eu falei 8. Ah, eu entendi você falar 12. Não, eu falei 8, porque eu peguei 4 vezes o 2. Eu usei o raciocínio da combinatória e não usei as possibilidades. Porque cada um tem 3 possibilidades. Então, são 3 vezes 4, que são 12. Entendeu? Mas, Dácia, eu tinha falado Oi. 12 numa possibilidade, mas aí, de qualquer forma, você não teria que multiplicar, fazer o contrário? Não, né? Não seria 24 Veja. mesmo? Não, Não. são 12, são 12. São 12. Ok. Então, eu acertei, porque eu tinha chutado 12 primeiro. Agora estou impactada, eu que falei 12. Você que falou. E aí uma forma que não foi passada para eles, mas foi uma estratégia que eles desenvolveram durante a intervenção, foi de construir todas as possibilidades com um personagem para só depois passar para o próximo e assim não esquecer ninguém. Aham. Mas na frente vocês vão ver esse tipo de resposta dada por eles. Não foi uma estratégia colocada para eles durante a intervenção, não foi sugerida. Foi algo que eles perceberam que seria relevante para chegar até o acerto. Tá? Uhum. Pronto, então vamos analisar a próxima, então. Tá certo? Mudou? Essa? E aí, deixa eu ver aqui. Não mudou, não. Eu só pontuo aqui que a escolha foi incorreta, a ordenação foi incorreta justamente porque, como alguém mencionou aqui, ele apresentou uma resposta do senso comum. Uma resposta, uma solução do cotidiano. Faz uma votação para decidir quem vai ser o representante e o vice, mas aí ele não diz quais são as possibilidades desses 2 cargos serem assumidos. E aqui, nessa situação de combinação, onde ele diz assim, entra primeiro 2 e depois mais uma. De quantas maneiras diferentes 3 crianças podem entrar? Ele falou, entra 2 e depois mais uma. Ele fez uma subtração, né? Ele tinha 4, entra 2, depois mais uma. É assim, ele não pensou nas possibilidades. Flaviane, você está falando sozinha, pensando aí? Como é? Estou fazendo contas, estou pensando. Podem pensar. A gente não construiu a ideia da combinação ainda, viu, Dazi? Olha aí, o grupo não construiu ainda, está pensando. Então, deixa eu... Assim, é para a gente comentar um pouquinho porque a criança colocou essa resposta, certo? Sim. Isso. Eu acho que ele pensou assim, ok, vão entrar 3 crianças. Então, como não podem as 3 de uma vez, tem que ser diferente, né? De quantas maneiras diferentes, você, opa, se não pode ser as 3 de uma vez, vão 2, depois vai uma, né? Foi a maneira que ele encontrou, mas ele não considerou que era para fazer essa linha de raciocínio, né? Essa situação aí de combinação. Ele usou 3 e pronto. Eu acho que foi isso. Pode ter sido. Oi, Júlia. Eu acho que ele pegou mais a questão do enunciado. Já lá tem 3 crianças, então você bota uma, depois você bota mais 2 e faz 3. Ele usou o número que está no enunciado. Eu diria que o erro dele foi esse, uma prática que é comum nas crianças, né, de usar o que está lá no enunciado. Não sei. É verdade, eu não tinha considerado isso, mas ainda enfim. Porque de qualquer forma, ele pensando que coloca 2 e depois mais uma, ele não está considerando um todo, porque essas 2 podem se repetir e aí nem todas podem brincar. Então, realmente, ele não considerou essa questão aí da combinação com a resposta dele, no caso, pelo que eu entendi. Uhum.
Mais alguém? Uma coisa que a gente precisa considerar aqui é que é bem comum da criança, do estudante que não teve contato ainda com problemas combinatórios, é de não entender essa questão de apresentar várias possibilidades, que talvez para ele fossem várias respostas. E num problema matemático eu preciso dar uma resposta porque só tem uma resposta exata, correta. Então, eles utilizam respostas do senso comum, respostas, soluções do cotidiano, e aí esse estudante não foge muito dessa lógica. Quando ele diz entra primeiro duas e depois mais uma, pronto, finalizou a resposta. Ele não traz possibilidades. E qual seria a forma correta de chegar no esgotamento de possibilidades? Qual seria o total de possibilidades aqui de organizar essas crianças para brincar de 3 em 3 no pula-pula? Vocês conseguem perceber? Fiquem à vontade para usar a estratégia de vocês. Podem desenhar, se tiverem um caderninho por perto. Podem utilizar uma letra representando cada elemento, que é uma estratégia bastante utilizada também. Quem sabe aqui ele tenha pensado o seguinte, para não ficar uma sozinha na fila, então entra só duas primeiro, depois a gente vai colocando as demais para brincar. Eu pensei isso, poderia brincar 2, depois 2, mas não pode, né? Tem que ser 3 crianças por vez. Aí não ficaria um sozinho. Talvez no cotidiano dela ela tenha ouvido bastante. Deixa aí eles dois, depois vai os demais. É não ficar isso. pulando sozinho. É, mas tem que ser 3. Aí dificulta, né? Ó, a Flaviane tá aqui, pensa lá, ó. Eu pensei em 3 maneiras, mas eu não sei se está certo, mas eu pensei assim. Eu começaria pela Bianca, que está na ordem, aí eu faria assim, aquela setinha, né? Eu botaria Bianca com Sabrina, Bianca com Diego, primeira brincadeira, né? Primeiras 3 crianças. Depois eu colocaria Bianca com Diego, Bianca com Felipe, a segunda vez com 3 crianças no pula-pula. Aí depois eu inverteria, eu iria lá para o final, eu iria com Felipe com Diego, a Sabrina já foi, aí eu ia Felipe com Diego e com a Bianca. Para mim seriam 3 maneiras diferentes. Foi assim que eu pensei, mesmo separando por nome ou por letra e fazendo essas setinhas aí. Alguém pensou diferente? Você fez a árvore, aquela árvore que vai distribuindo, é isso? É, a árvore de possibilidades. Não sei se é árvore não, professora, mas eu fiz isso daí. Aham. Está faltando considerar mais alguma possibilidade. Que a criança pode repetir, né? Ela pode ir com outras pessoas, com outras crianças. Por exemplo, a Bianca, quando ela faz essa setinha para cá, né, contando, pode dar um grupo, mas por outro lado também dá para o outro. A criança pode repetir e mais de uma vez com outro grupo. Só não pode ser exatamente os mesmos integrantes. Isso. Mas aí a gente pode variar alterando apenas um, e aí gera uma nova possibilidade. Então, Tassi,
Bianca, Sabrina e Diego. Aí depois você vai para Sabrina. Sabrina, Diego e Felipe. Depois você vai para Diego. Diego, Felipe e Bianca. Você vai alternando assim, pela criança que está ali nessa ordem. Há essa possibilidade? Então, o ideal é que a gente comece esgotando todas as possibilidades de um integrante. Por exemplo, Bianca. Bianca, ela pode ir com Sabrina e Diego. Bianca também pode ir com Diego e Felipe. A princípio, e parece Bianca que é também pode esgotando. ficar sem ir, né? Aí Também é pode outra ficar sem ir. possibilidade. É Eu verdade. achei 4 possibilidades. Encontrou as 4? Sim, encontrei as 4. Muito bem, são 4 possibilidades. São 4. Ah, Então vai ficar assim: Bianca, Sabrina e Diego, Bianca, Diego e Felipe, Sabrina, Diego e Felipe, e Sabrina, Bianca e Felipe. E dessa forma todos vão brincar sem formar exatamente o mesmo trio. Vamos estar alternando os participantes. Olha que bacana, né? Porque a linguagem é simples, mas exige um raciocínio muito elaborado da criança, né? E que importante começar já nos anos iniciais, não deixar lá para os anos finais, porque isso a gente não encontra nos livros. Pelo Geralmente, nos anos finais, né, Vanessa? Nos anos finais já é apresentado com fórmulas. Então, muitas vezes, o estudante vai lá, aplica, mas ele não entende a lógica, o contexto das situações combinatórias. Então, quando ele parte da educação infantil, construindo as possibilidades, seja com figurinhas, com desenhos, ele vai entendendo implicitamente essa relação dos invariantes, da ordenação, da escolha, do esgotamento de possibilidades. Então, é muito importante, desde cedo, ser apresentado para a criança. Não precisamos apresentar um número exagerado de possibilidades, porque o objetivo é apenas que ela comece a compreender, né, o que está em torno desses tipos de situações. E quando vier a fórmula, vai fazer mais sentido para ela. Sim, claro. Muito e interessante. a fórmula, desculpa, não sei se foi falado antes, mas a fórmula viria como? Porque, tipo assim, eu cheguei a essa conclusão fazendo esses desenhos, assim, essas combinações, mas não saberia fazer isso na conta, entendeu? Assim, sistematizar isso numericamente, não sei se eu me fiz clara, entendeu? Então, Sim. Isso é para frente, né? Isso aí é algo para ser aplicado no ensino médio, é apresentado para o estudante a partir do ensino médio. Inclusive, não fez nem parte do meu estudo, como utilizar e qual a fórmula para cada tipo de situação. Mas temos, Entendi. sim. Aí eles só falavam, davam resposta. Por exemplo, montavam os grupos aqui e que nem você deu a resposta, aí botava essa resposta. 4 possibilidades. É isso. Não, eles não precisavam simplesmente colocar o total de possibilidades. Esse espaço era justamente para eles ficarem livres e apresentarem o seu raciocínio ali. Então, eles poderiam fazer árvores de possibilidades, mas como boa parte deles demonstraram não ter uma compreensão combinatória, não terem tido esse contato antes, então, geralmente, o tipo de representação mais utilizado é o desenho. Eles vão representar mesmo os elementos mencionados e fazer essa combinação, essa organização. E aí, não foi algo apresentado aqui, a questão dos desenhos, mas foi visto no meu estudo piloto. Eu fiz um estudo antes mesmo da dissertação. A dissertação já é uma ampliação do meu TCC. Então, na verdade, eu vi diferentes representações apresentadas pelas crianças nesse primeiro momento da atividade inicial, quando elas ainda não apresentam uma compreensão, um raciocínio combinatório. Mas aí vocês vão ver mais adiante que elas, a partir da intervenção, passaram a utilizar representações diferentes. Tá? Então, elas só precisavam só pensar e falar para você, não precisava registrar nada. Poderia ficar à vontade para registrar. Geralmente, elas
automaticamente querem registrar, que é para chegar na resposta. Mas aqui, por não ter essa compreensão ainda de possibilidades, então ficou muito no senso comum a resposta mesmo. Elas não construíram possibilidades. Mas eu acho que ela não podia só falar, Bianca, porque ela fez com a turma toda, não foi, Dazi? Foi aplicado Você fez com a turma toda, então ia ficar tumultuado se todo mundo fosse falar só, né? Não, na eles registravam na atividade. Eles tinham que registrar. Esse momento de explicar mesmo, de falar a resposta, foi na intervenção. Uhum. Porque aqui você deu para a turma toda, então não teria essa possibilidade de discutir com ela, né, no momento. Não, até porque implicitamente já estaria sendo uma intervenção. Sim. Se eu passasse a fazer questionamento sobre a resposta dela ou pedisse que explicasse, eu iria levá-las a refletir sobre. E esse não era o objetivo, eu só queria saber mesmo qual era o conhecimento prévio delas a respeito. Uhum. Pode passar. Eu levantei a mão, só fiquei curiosa. Você separou essas respostas, né, dessas crianças, mas você disse que a atividade foi feita em dupla, não é isso? E aí que facilitava elas pensarem, mais ou menos isso. Algumas outras duplas, ou mais de outras duplas, não sei, deram algumas respostas parecidas com essas que você está apresentando para a gente? Veja, essas respostas foram dadas na atividade inicial. A atividade inicial foi individual, cada uma com sua atividade, fazendo lápis e papel. No momento da intervenção é que elas passaram a solucionar em dupla. E aí elas não solucionavam mais no lápis e papel, era utilizando o software. Elas precisavam registrar, organizar a resposta ali no software. Entendi. Então, mas aí no caso, então essa resposta é individual, né? Sim. Quantas crianças tinham na turma, só por curiosidade? Na verdade, foram 2 turmas do 5º ano. Tá. Totalizando, deixa eu pegar aqui o dado. Não precisa dizer o certo. 49. A minha curiosidade é só saber se um número expressivo de crianças responderam mais ou menos com isso que você está nos apresentando aqui. Teve um número porque assim? Eu não quis me prolongar, mas eu posso enviar para vocês um artigo mais enxuto que eu fiz da minha dissertação, onde eu construo lá tabelas apresentando a porcentagem de acertos parciais, de erros, de acertos totais, tá? Eu não fiquei nem... Não, porque eu não fiquei nem presa a essa questão de erros ou acertos, mas eu fiquei curiosa de saber se teve mais crianças que pensaram assim, dessa forma. Por exemplo, no caso da votação. Sim, boa parte, a maioria. Tá. Porque, a princípio, foi visto que elas não tinham percepção ainda sobre o raciocínio combinatório. Então, a resposta delas se restringia muito a respostas do cotidiano, soluções do cotidiano. E essas respostas, se eram apresentadas através de desenhos, tabelas, em geral, era como? Não, nesse primeiro momento da atividade inicial, ou elas escreviam assim na linha da resposta, uma resposta curta e direta, ou elas desenhavam. Mas assim, foi um caso isolado de uma estudante que teve essa ideia de registrar fazendo desenhos, e mesmo assim ela não chegou a esgotar as possibilidades. Foi só um princípio. E aí, em conversa com a professora disse, não, de fato, ela não é da turma, então talvez, ela chegou agora na turma, talvez ela já tenha tido esse contato com problemas combinatórios antes. Mas fazer desenho, a criança cansa também, né? Porque se ela fizer o desenho do bonequinho, ela vai cansar. Se ela não utilizar só a letrinha é mais rápido para você pensar nas possibilidades. E essa é uma estratégia que eles passaram a usar após a intervenção. Alguns faziam listagens imensas, assim, e outros não. Simplesmente a letra inicial construía todas as possibilidades e chegava na resposta final. E é impressionante, porque o momento de intervenção foi algo muito rápido, muito breve. Só foram 2 encontros, então não foi o suficiente para explorar minuciosamente. Mas foi, ao mesmo tempo, suficiente para que eles assimilassem, compreendessem os invariantes e conseguissem agora utilizar novas estratégias. Então, esse dado, Dácia, é muito importante para nós que somos professoras. Então, a gente acha que precisa ser exaustivo às vezes. E uma simples pergunta, né? Não é uma simples, mas
uma pergunta, um material, uma troca com um colega. Olha como que isso modificou a forma de pensar sobre essas situações, né? Isso é muito significativo, esse dado da sua pesquisa. Essa troca foi muito importante entre eles, porque se um estava acompanhando, o outro não, eles mesmos ali acabavam fazendo o meu papel de mediadora. Quando gerava um conflito no outro e dizia assim, não, mas você colocou aqui Bianca, Sabrina, Diego, depois colocou Sabrina, Diego e Bianca, você só trocou de lugar, mas é a mesma coisa. Então, na minha dissertação, eu trago esse discurso da fala deles mesmo, do que eles, desse momento de troca, e eu ficava assim, encantada com a percepção que eles iam tendo aos poucos, né? E essa troca entre eles. Que bacana. Então, aí só reforça a importância desse momento em sala de aula, né? Para apresentar algum conteúdo na introdução de algum assunto, dar ao estudante essa oportunidade de, entre eles, ter essa troca. Eles vão, sim, contribuir bastante. Podemos passar? Pode sim. Eu só tenho uma dúvida para perguntar para a Tassi. Assim, esse tipo de situação costuma aparecer assim, no cotidiano das crianças ou tem que ser mesmo provocado? Porque, assim, pelo que foi colocado aqui, eu fiquei com a impressão de que as crianças, ela, normalmente, no seu dia a dia, elas não pensam assim, nessas possibilidades em nenhum momento. Tem que ser introduzido. Ou não? É um equívoco da minha parte. Muito legal sua pergunta, muito legal mesmo. Porque, assim, essas situações que foram propostas aqui, na verdade, elas estão no cotidiano, mas não se faz necessário que a criança pense em todas as possibilidades. Por exemplo, se ela vai na Subway, ela pode escolher um tipo de pão, um tipo de recheio e assim por diante para montar o seu sanduíche. Mas quando ela está na fila da Subway, ela não precisa ali pensar, construir todas as possibilidades para depois decidir qual é que ela quer. Então, meio que ela é limitada ali, ela não explora, né, esse raciocínio lógico dedutivo, porque ela só precisa optar por uma possibilidade. Então, ela vai escolher da preferência dela e pronto. Mas, implicitamente, faz parte do seu cotidiano. Desde o acordar, quando você decide com qual roupa você vai à escola, com qual roupa você vai ao trabalho. Você geralmente opta em combinar, pegar uma peça que combine com uma blusa que combine com a calça, por exemplo, e com um sapato. Você não pega aleatoriamente. Alguns fazem isso, né? Mas geralmente espera-se que você não pegue aleatoriamente e monte ali o seu look. Mas aí eu não preciso construir todas as possibilidades de acordo com as peças que eu tenho no meu guarda-roupa. Então, é justamente essa diferença desse tipo de situação no âmbito escolar, porque eu vou instigar o meu aluno, o meu estudante, a pensar em todas as possibilidades, em esgotar as possibilidades. É uma matemática implicada, né, Darcy? Não somente aplicada, né, se a gente pode dizer assim, né? Porque faz o estudante, o aluno, a refletir sobre aquela situação, problema, aquela questão ali. E realmente que muitas das vezes está ligado ao nosso cotidiano e a gente, não sei, não se dá conta ou passa. São poucas as situações que a gente precisa esgotar as possibilidades, né? Essa da combinação da roupa, quando você vai viajar, você faz as possibilidades todas antes da viagem, pelo menos eu faço. Né? Mas é uma situação específica que é bem raro na nossa vida, né? Assim, tá cada vez mais raro fazer uma viagem, né? Mas assim, as possibilidades são, quando a gente arruma a mala, a gente vê, não, essa blusa dá com várias calças, então eu vou levar ela, é coringa. Você leva... E se for uma mala ou mochila para ir a bordo, aí que você vai ter essa preocupação mesmo de pensar em todas as possibilidades. Todas as possibilidades, né? Isso é bacana. E aí, nessa resposta dada pela criança, entre primeiro 2 e depois mais 1, eu destaco o que traz Pessoa e Borba, no seu estudo 2009, que ela diz que esse tipo de resposta está associada à falta de compreensão da proposta do problema. Então, por não compreender o contexto que é solicitado, a resposta dela não contempla
que esperamos como um esgotamento de possibilidades. Então, é essa falta de compreensão mesmo. E essa falta de compreensão, essa dificuldade na interpretação, eu não sei na realidade de vocês, mas é algo que eu tenho visto muito dos estudantes que eu recebo. É uma dificuldade imensa de interpretar problemas, porque eles estão acostumados que alguém vá lá e mastigue e diga o que é que o problema quer. Ele só precisa agora construir a operação e chegar na resposta final. Mas não tem aquela preocupação de entender. E aí, desde cedo, eu começo a instigar isso, e aí eles sentem esse conflito, porque não estão acostumados com isso. Eu pego bastante no pé dos pais também, para dizer que em casa eles precisam pensar, eles precisam fazer alguns questionamentos que levam à compreensão do problema, do que alguém chegar e dizer, o problema está pedindo isso e isso, agora vai lá e responde. Mas então, esse daqui é também, além da interpretação, tem esse raciocínio que a gente não trabalha tanto no dia a dia, né? Porque Sim. A gente vai e escolhe uma possibilidade, né? Então, esse é um trabalho realmente da escola, de trabalhar Sim. as várias possibilidades, esgotar, realmente aí a escola faz toda a diferença, né? O nosso papel de educadoras aí, né? Exatamente. E o bacana de trabalhar com grupo, assim, quando ela traz essa situação, né? Porque a gente pode formar grupos de atividades. Quem fez atividade com fulano não pode repetir no próximo grupo. E aí você vai rodando em diversas atividades em grupos, em que eles precisam formar grupos sem repetir. Então, é bem bacana. Sim. Isso. Podemos passar mais um? Por mim, pode sim. Se alguém tiver mais algum comentário, fique à vontade. E aqui nessa situação de permutação, que ele diz em um lado a bola, ao lado do troféu e no outro lado a foto. Errado ele não está. Mas aí faltou esgotamento de possibilidades. O que deveria ter sido feito? Sim. Quantas seriam as possibilidades, na verdade? Três. 4. Vamos ver quem dá mais. Quem dá mais? Tem mais? Vamos ver quem encontra mais. O máximo foi 4 até agora? Tem mais, então? Não sei, me respondam vocês. Acho que tem, Alguém Flavia, encontrou 4, não foi isso? Eu encontrei 4 por enquanto. Tá. Vamos ver se alguém encontra mais. Já cheguei no 4. Vamos ver se eu acho mais. Eu parei no 4, não consegui achar outra coisa. Não. Alguém conseguiu mais? Me diz uma coisa. Você permanece utilizando a estratégia da árvore de possibilidades ou está tentando de alguma outra forma agora? Achei 5.
Olha. Bianca, divide sua tela aí. Como é que é isso, professor? Eu Mostrando aí seu computador ou seu desenho aí. Ah, ela desenhou. Fez Ela uma listagem de desenhou. desenhos. Ok. Tô vendo se eu acho mais. Achei 6. Sabe qual é a questão? Por exemplo, eu botei uma figura para cada um deles. Todos eles, pelo que eu vi aqui, 2, 2 e 2. Se você botar eles na posição assim, pelo menos eu achei 6 assim, botando 2 em cada posição. Eles aparecendo 2 vezes na mesma posição. Porque são 3 posições diferentes, né? É. Aí eu Bianca, achei achei os 6 também agora. Fui na sua vibe. Tô vendo se eu acho mais, mas eu consegui como são chegar 3, nos eu botei 6. 2 em cada posição. Aí, por exemplo, se eu tenho eu botei a bola, botei o círculo. Aí 2 círculos aqui, aí eu inverti aqui. Uma foto e um troféu. Aí 2. Aí eu botei o troféu, botei, por exemplo, a bola no meio. Aí eu inverti aqui, ó. Troféu e foto, foto, troféu. 4. Aí botei a bola no último. Aí inverti aqui, troféu e foto, foto, troféu. 6. 6. Perfeito. Isso aí. E aí, para um pensamento, quando a criança está num nível um pouco mais avançado, ela percebe que, esgotando as possibilidades de um elemento, ela não precisa construir todas as possibilidades. Porque se ela já sabe quantas possibilidades há para cada elemento, quando é a mesma quantidade para cada elemento, então ela já consegue concluir qual é a resposta final. Uhum. E aí, uma das estratégias que elas vão apresentar aqui Você achou responder... quantas posições, Darcy? São 6. São 6 possibilidades. Arrasou, Bianca! Olha aí, já está estimulando o raciocínio lógico. Muito bom. Mas isso que me apaixona nesse negócio dessa roda. Pensar matemática assim, muito legal. Mas eu acho que não tem, pena que não tem espaço, as escolas não utilizam dessa forma. Uma pena. Seria muito mais produtivo. Eu não sei qual é a formação inicial de vocês. A Bianca é professora de literatura, de letras, e está no nosso grupo. Certo. Mas a minha inicial, eu sou professora do Educação Infantil Fundamental 1. Eu também, mas eu não fiz normal. Eu sou formada na formação de professores na FFP-UERJ. Eu fiz professora normal, da educação básica, da educação infantil, 1º ao 5º ano também. Nunca trabalhei a matemática assim. Se eu voltar para a sala fundamental, minhas aulas vão ser completamente diferentes. Ai, que emoção ouvir isso. E uma forma de se esgotar as possibilidades e não se perder no caminho é justamente começar explorando com um elemento. Então, se eu começo com a bola como primeiro objeto, então quais são todas as possibilidades mantendo a bola como primeiro objeto? Então, vem a bola, em seguida vem... Deixa eu tirar aqui a tela da frente. Em seguida, eu coloco o troféu, eu coloco a foto. Eu coloquei mantendo lá ainda a bola. no chat. Ah, foi? Eu coloquei no acesso ao chat. Pronto, então listando, seguindo essa lógica, você consegue esgotar sem desconsiderar nenhum elemento. E interessante é quando eles passaram a explorar essas possibilidades no software Pixton, porque é muito visual, é utilizando as figuras já prontas, então eles ficavam radiantes,
porque era como se estivesse facilitando a vida deles, não ter aquela preocupação em desenhar, fazer a listagem. E eles faziam assim, tia, mais nunca eu vou deixar de usar isso. Muitos nunca tinham tido contato, isso é o mais interessante, muitos deles nunca tinham tocado em um mouse. E eu tinha essa preocupação, meu Deus, como vai ser o andamento desse estudo? Se são crianças que nunca manusearam o mouse para poder explicar para elas, nossa, eles aprenderam com a facilidade, que isso eu acho que vocês não têm dúvidas, porque hoje em dia a geração, desde a educação infantil, você entrega um aparelho digital e não existe dificuldade para eles. Verdade. Então, assim, eu vi como algo bastante positivo, porque mesmo tendo as fichinhas, mas no caso do professor, para construir esse tipo de recurso para trabalhar em sala de aula, daria muito mais trabalho, porque eu tive que fazer, eu não vou lembrar agora o total de fichinhas, mas eu fiz 24 possibilidades, porque eu não poderia colocar o limite de possibilidades, senão iria levar eles à resposta, né? Então, eu tive que fazer 24 possibilidades para cada situação dessa apresentada. Então, foram muitas fichinhas, muitas. E aí, é algo trabalhoso e limitado ao contexto daquele problema. Então, eu não vi muito vantajoso, né? Para ser trabalhado constantemente. Então, o software Pixel foi, assim, algo surpreendente para a combinatória, mesmo não tendo sido pensado para. Podemos ir para a última? Vamos lá. Essa, tá certo? Isso. Produto de medidas, talvez vocês não conheçam por essa nomenclatura, por essa classificação, mas é bastante comum em provas, em concursos. Claro que o número de possibilidades vai ser... Aparece no livro exatamente para a introdução de problemas de multiplicação. Às vezes eles fazem essa mistura, que não está muito correto, mas, enfim, aparece no livro, até mesmo dos anos iniciais. Uhum. E aí, o que é que faltou aqui para chegar no esgotamento? Marrom, cinza, preto e rosa. Ele não levou em consideração, né, o vinho, ele deixou de fora, né, porque ele levou marrom, cinza, preta e rosa. O vinho, ele desconsiderou que poderia combinar com vinho e cinza, vinho. Eu acho que ele fez par, por isso que ele disse que um ficava sobrando. Ele fez, tem 3 batons e 2 gorros. São 6 combinações? Fora. Oi? São 6 combinações? Sim. Eu achei 6 também. Mas eu acho que quando ele falou que um fica sobrando foi por isso, porque ele fez assim, tem 3 botas e 2 gorros. Então, um tá sobrando, porque tem 3 para 2. Mais ou menos isso, acho que foi isso que ele pensou, né? Se ele botasse mais um gorro, seriam 9 combinações. Isso mesmo. E aí, nesse tipo de situação, para chegar na resposta, eu posso simplesmente, como vocês já devem ter percebido, multiplicar a quantidade de elementos de um conjunto pela quantidade de elementos do outro conjunto. Claro que isso não é apresentado para eles na intervenção, porque não é a ideia, né? E nem é tinha preciso pensado que eles nisso, compreendam. tá vendo? Me falta sistematização pela matemática. Eu não tinha pensado na multiplicação, que era rapidinho. Eu fiz a combinação. Pois é, então não é apresentado isso para eles, é esperado que eles construam ao longo das intervenções, que eles notem isso. Essa regularidade que pode multiplicar 3 vezes 2. Sim, sim. Uhum. E aí Bianca trouxe um dado assim bastante relevante que eu percebi no meu estudo, é que depois que eles passaram a sistematizar as possibilidades, facilitou para que eles conseguissem esgotar as possibilidades. A sistematização foi o diferencial. Por mais que eles Bianca, tivessem... viu? Bianca é a sistematização. Bianca tem...
Por mais que eles tivessem compreendido a questão da escolha, da ordenação, da necessidade de apresentar várias possibilidades, quando eles não sistematizavam, eles se perdiam e aí não esgotavam. Mas aí essa sistematização foi desenvolvida por alguns também como uma estratégia partida deles, não foi posto. Não foi apresentado, não foi uma proposta para eles. Então, eu não sei se... Quer dizer, talvez algum homem assista depois, né? Por enquanto aqui só tem mulheres, não é isso? Só mulheres, por enquanto. Estão preparadas para ver que tipo de resposta essas crianças passaram a apresentar no teste final, na atividade final? Eu estou super curiosa, porque eu não vi seus slides. Então, vamos lá, vamos passar adiante. Eu só estou preocupada com o tempo, mas vamos lá, está muito bom. Vamos fechar aqui. Ó, isso aqui é só um print que eu tirei da tela do software Pixel, para vocês terem uma noção de como é que eles construíam as possibilidades. Nesse caso aqui, que eles precisavam combinar sabores de suco, então eles usaram o seguinte, a seguinte lógica: eu vou pegar as frutas para representar o sabor do suco e tamanhos diferentes de copos. E aí eles passaram a esquematizar, organizar uma possibilidade em cada quadrinho do HQ, para chegar na resposta final. Isso aqui é só um exemplo. E aí foi percebido na intervenção facilidade na interatividade, não tiveram dificuldade em compreender como manusear o software, aprendizagem dos invariantes combinatórios, e também foi desenvolvida estratégia de organização das respostas, né? Essa questão da sistematização. Pode passar. Esse software facilitou a vida deles, né? Pronto, aqui temos uma situação de produto de medidas. E essa foi a resposta apresentada por uma das crianças. Ela precisava combinar 4 opções de vestidos com 3 tipos de calçado. Então, vocês podem perceber que ela utilizou a listagem como representação simbólica. Ela numerou as possibilidades e ela seguiu uma sistematização aqui. Ela começa com a opção azul, esgota todas as possibilidades com o azul, para depois passar para as outras cores de vestidos. Deixa eu tirar uma dúvida. Esse daqui, mediante a sua intervenção na outra, eu já multipliquei direto. Sim. Sim. Era uma da outra que eu não multipliquei, porque eu fiz. É. Aí agora eu, como era a mesma, né, a semelhança no tipo, eu já multipliquei direto. Sim. Uhum. Porque na outra eu fiz como ela, assim, fui fazendo a combinação. Agora, é interessante que você fez pela letra inicial. A criança escreveu. Ela escreveu azul chinelo, azul sapato, porque ela podia usar a letrinha A para representar o azul, colocar com o chinelo o C, o S, o B. Mas essa estratégia apareceu no estudo também. Apareceu também, né? Apareceu, sim. E tem uma anterior ainda, Dazi, que é fazer o desenhozinho, porque tem criança que vai fazendo o vestidinho, combinando com o sapatinho, né? Ainda tem essa estratégia também. O desenho ele apareceu mais na primeira atividade do que na última atividade, justamente porque quando eles perceberam que existe, digamos assim, mais de uma resposta, porque são várias possibilidades, então eles acharam mais pertinente fazer listagem com a letra inicial do que estar desenhando, por já saber que a resposta seria, né, com um número elevado de possibilidades. Mesmo sendo reduzido, que era no máximo 12. Eu acho assim, você falou assim que existe mais, eu acho tão interessante isso, porque matemática, assim, tô falando, né? Matemática é uma ciência exata, né? Aí você fala assim, quando eles veem que existe mais de uma resposta, tipo assim, na matemática pensar em mais de uma resposta, algum tempo atrás eu acharia estranho, porque a matemática tem uma resposta, né? 4 vezes 3 é 12. Aí você fala, pensar em mais de uma... Quando eles observam que tem mais de uma resposta para a mesma questão, eu acho isso fantástico, gente. Dessa valorização do pensar, de ver como chega no resultado. Isso é muito legal.
Sim. E realmente, então, Dazi, foi um avanço muito significativo, porque por pouco tempo, você falou que são 2 intervenções e eles já passaram com um outro nível de representação, foi um avanço muito grande. Esse momento da intervenção para o final, né, para o teste final. E aí ficou uma interrogação, que talvez seja algo que eu trabalhe depois. Seria a intervenção, os questionamentos e o momento em dupla suficiente, ou o software, claro, que o software por si só não seria um diferencial, mas talvez só a intervenção e esse trabalho em dupla seria suficiente para esse avanço, ou de fato o software contribuiu para que chegássemos a esse resultado? Eu acho que é um conjunto, né? Eu tentando responder a sua pergunta. Eu acho que é um conjunto. O software contribuiu. Agora, assim, para mim, a intervenção foi fundamental. Tanto a intervenção da professora, mediadora, quanto do colega, porque eles vão trocando ideias, entendeu? Então, acho que é uma complementação. O software foi assim, um auxiliar, assim como o papel foi para mim aqui, né? Então, eu acho que ambos são muito importantes. Eu acho que depende. Desculpa. Fala, Alessandra. Eu acho que depende da realidade do grupo, porque assim, normalmente uma situação dessa que você apresenta um software e a criança tem a possibilidade de explorar ele em casa, ela como foi uma atividade significativa para ela, ela vai querer refazer em casa, com a família. E talvez, se não, ela não tiver essa possibilidade, a não exploração desse tipo de atividade leva ao esquecimento. Então, eu acredito que vai depender muito da realidade do grupo. Né? Eu não sei como que era o grupo, porque assim, a atividade, pelo jeito que foi envolvida ali, ela trouxe um significado para essas crianças. E talvez se fosse só no papel, teria sido chato, porque ficar desenhando é cansativo. Ficar fazendo as possibilidades no papel, chega uma hora que é cansativo. E aí talvez eles não sei, é uma opinião minha. O recurso favoreceu, porque você tem mais, rápido para modificar, para você criar, né? Então, esse recurso facilitou nesse sentido que a Alessandra está falando. Sim. E aí também tem a questão de o software ter influenciado para o desenvolvimento de novas estratégias, onde ele não precisaria mais explorar todas as possibilidades, escrevendo palavra por palavra, desenhando elemento por elemento, porque agora ele já compreende qual é a lógica que está por trás desse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, talvez fosse algo que pudesse ser desenvolvido a partir da intervenção mesmo. Mas como eu não tive um grupo isolado assim com intervenção, sem utilizar recurso didático, é por isso que eu coloco como uma interrogação. É por isso que eu coloco como algo a ser investigado mais adiante. E aí, para a gente concluir, pode passar, por favor. E a gente vai esperar sua pesquisa. Sua nova pesquisa. E a gente vai esperar sua nova pesquisa. Está bem. E aqui a gente pode concluir que essa criança ela teve acerto total, porque ela compreendeu a questão da escolha, da ordenação e do esgotamento de possibilidades. Pode passar, por favor. E aí, mediante a esses resultados, eu pude concluir que o recurso didático, mesmo não tendo sido pensado para a combinatória, não era essa a finalidade dele, mas as ferramentas que ele disponibiliza, na verdade, contribuíram, né, para essa compreensão dos invariantes combinatórios. E, é claro, vale salientar a mediação do professor, da professora. De nada adianta você entregar o recurso para a criança se não houver uma boa mediação. O recurso, por si só, ele não vai ensinar a criança. Então, é preciso ter o recurso, é preciso ter o objetivo e ser trabalhado bem. Tem que ter uma mediação. E aí, destaca-se ainda que o Pixon se mostrou adequado para as diferentes situações combinatórias, não foi para uma situação isolada, específica, mas sim para arranjo, combinação, permutação e produto de medidas.
É importante ressaltar também o número reduzido de possibilidades trabalhadas, sendo de até 12 possibilidades para esse momento de intervenção. Pontua-se que mesmo o Pixel não tendo sido criado com essa finalidade, ele contemplou o objetivo. Assim, as ferramentas desse software podem se tornar um bom recurso para o ensino de combinatória e, quem sabe, até de outras áreas ou de outros assuntos da matemática. Tá? E também algo que foi percebido foi a importância desse momento em dupla na intervenção. Isso foi bastante enriquecedor para a compreensão do que foi proposto nas atividades. Pode passar. Aqui estão as referências, pode passar, e quem quiser ter acesso a outros trabalhos é só acessar o blog do Geração. Lá temos vários artigos, temos as dissertações e teses desse grupo de pesquisa, todos voltados para a combinatória e para a probabilidade. Tá? Agradeço muito, imensamente, por essa oportunidade. Fico muito feliz por essa contribuição, esse momento de conversa. Gostei bastante desse formato. Então, só tenho a agradecer a vocês. Dazi, a gente agradece também você ter essa disponibilidade de ter compartilhado. Realmente, a gente fez uma roda de conversa, né? Nós também aprendemos muito com a sua pesquisa e que, para mim, nesse final, quando você fez o fechamento, ficou: se o professor, como você colocou, tem o objetivo, ele pode utilizar recursos que não são para aquele fim. Então, isso é uma coisa interessante que você aponta, porque muitas vezes a gente vai trabalhar na escola pública que não tem aquele material específico, mas eu, professora, tenho esse olhar e não vou deixar de trabalhar e construir o conceito. Então, isso foi muito importante também da sua pesquisa. Sua pesquisa está de parabéns, né? E a gente espera você no doutorado, né? Pensando em outras questões. É uma honra. E também o contrário, né? Que me chamou a atenção no final do seu slide, quando você coloca que, independente do material didático, a mediação faz toda a diferença, né? Ou seja, nada substitui o professor, né? Nada mesmo. Sim, então, claro. acho importantíssimo esse papel do professor, enquanto agente de transformação, enquanto agente que faz o outro a pensar, né? Nova fala muito disso, né? Qual é a função, o papel do professor? Se a gente conseguir que nosso aluno pense de forma crítica, né? E que seja algo implicado e não somente aplicado, eu acho não, tenho certeza, vai ter valido a pena. Obrigada, Daci, pela sua partilha, por ter partilhado conosco a sua pesquisa na noite de hoje, nessa minha primeira participação na roda de conversa do Trivert. Estou muito feliz mesmo. Foi mesmo? Eu que agradeço imensamente por esse momento. Muito obrigada, foi muito bom, muito aprendizado. Foi Fez bom a gente mesmo. pensar bastante. Eu descobri que eu estava meio com matéria dada para o 5º ano, e a gente ficou aqui fazendo, para ver que, assim... Então, amanhã, já sabem, legal. né? Antes de sair de casa, vocês têm várias possibilidades no guarda-roupa, não só tem aquela, não. E amanhã a gente ainda tem ajuda para evitar o consumismo, porque aí você faz as combinações, compra menos coisas, que tem mais coisas para combinar. Isso, perfeito. Tá, muito obrigada, parabéns. Então tá, Flaviane, por favor. Então, muito obrigada mesmo, e a gente espera você em outras fotos, tá bom? Pode deixar, combinado.